mulher, escrita e literatura. Pesquisadoras do campo literário foram para os porões das bibliotecas resgatar parte da literatura feminina que tinha sido esquecida. O resultado dessa aventura produziu a Antologia de Escritoras Brasileiras do século XIX, que, em 3 volumes, cobriu mais de 150 escritoras. Será que você já leu alguma delas? Quantas escritoras você já leu? Na verdade, não muitas, infelizmente. Eu acho que tem muito poucas mesmo. Eu acho que deve ter sido por volta de no máximo umas 5, assim, bem poucas, porque a gente não vê nem no mercado, né? Nem em livraria, nem acervo. Poucas, assim. Acho que, não sei, pensando assim rápido, acho que umas 10 talvez. Não acho que eu tenha lido tantos autores também, assim como, mas em comparação, com certeza, menos autoras mulheres do que autores homens. Autoras mulheres é meio difícil, assim, de ter um número exato, assim. Eu li mais para as leituras do vestibular mesmo. Então, li a Luft, eu conheço um pouco da Cecília Meirelles, mas são essas as mais conhecidas, assim. Como eu estou aqui na Faculdade de Educação, né, e a gente trabalha bastante com isso, a gente lê bastante, né, tanto na parte da literatura também como as teóricas, né, e eu procuro também levar isso para os meus alunos, para que a gente possa escrever um pouco dessa história com um olhar mais feminino. Fazer o resgate de autoras femininas que não estiveram presentes na história da literatura é um dos trabalhos da pesquisadora de estudos literários e de gênero, Rita Schmidt. Ela foi vencedora do Prêmio Destaque da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, a FAPERGS, em 2015, na área de Artes e Letras. Rita fez uma arqueologia em parceria com mais de 20 pesquisadoras que resultou na Antologia de Escritoras Brasileiras do século XIX. Durante a semana do Salão URGS, conversamos com a pesquisadora sobre pontos entre literatura e gênero. Confira! Então, professora, primeiramente eu gostaria de agradecer a senhora ter aceitado o nosso convite para participar do Pesquisa em Pauta. Para começar, então, em 2015, a senhora ganhou o Prêmio FAPERGS de Pesquisadora de Destaque na área de Artes e Letras. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua área de pesquisa. Bom, o Prêmio FAPERGS foi uma surpresa para mim, mas evidentemente que eu achava que eu tinha condições para competir e recebi o aval da direção e do nosso programa de pós-graduação. E claro que eles avaliaram o mérito baseado no desempenho ao longo de toda a vida da pessoa, a sua contribuição para a área do ensino, para a área de pesquisa e também a formação de alunos, porque a formação de alunos no nível de pós-graduação, via de regra, está relacionado aos projetos de pesquisa desenvolvidos pelo docente. De onde veio o interesse de juntar a área da literatura com os estudos de gênero, principalmente no que diz respeito ao espaço da mulher? No meu doutorado, quando chegou o período de definir a tese, eu escolhi algo completamente estranho a toda a minha formação na graduação na URGS. Eu tinha um orientador que era do Texas e que tinha trabalhado muito com literatura afro-americana. E eu escolhi para minha tese uma escritora negra norte-americana que surgiu nos anos da Renascença do Harlem, mais ou menos em 1920. E eu escolhi, então, a questão de raça, né? Trabalhar com a questão da diferença em termos raciais e também aí que eu entrei nas questões de gênero. Por quê? Porque, embora ela publicou muitos romances e contos durante 3 décadas, ela não foi reconhecida pelos seus próprios pares, ou seja, pelos escritores negros da sua época, que sempre diziam nas resenhas críticas e textos, capítulos de livros, que ela fazia uma literatura menor e que ela estava muito vinculada às raízes do folk, ou seja, das raízes populares do sul dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, ela foi marginalizada também pelos escritores negros. E a minha tese foi a primeira tese nos Estados Unidos que cobriu toda a obra dela, os contos e os 5 romances. Então, pelo viés de raça, eu caí também no gênero e ao retornar do Brasil,
fiquei muito determinada a não trabalhar com literatura norte-americana, mas trazer o meu conhecimento crítico-teórico de lá para trabalhar com literatura brasileira. E qual a ligação da literatura com a construção da cultura e das imagens sociais? Bom, eu posso dizer que a literatura é uma forma de expressão muito importante para a construção de uma identidade cultural dos povos. Sempre foi assim, né? Desde os gregos. Então, ela é um veículo de transmissão e circulação de um imaginário em relação ao qual se gera uma sensação de pertencimento. Daí vem a importância do desenvolvimento das literaturas nacionais, logo após as guerras de independência, a constituição dos países-nação. A importância, a literatura, ela vem agregada a esse desejo político de formar uma coletividade que compartilhe dos mesmos valores. O que significa para a nossa cultura termos uma literatura predominantemente masculina? Para falar da literatura em termos de protagonismo e vozes, é preciso pensar nas histórias literárias, certo? Porque a produção, ela acontece, né, de uma forma, às vezes, espontânea. Um autor produz, publica. Agora, uma outra questão bem mais importante é se essa produção vai entrar no arquivo das histórias literárias. As histórias literárias são narrativas da produção literária de um país em determinados períodos. Tem histórias literárias que cobrem 2, 3 séculos de produção, outras histórias ficam mais confinadas a um período menor. E se nós olharmos todas as histórias literárias dos países ocidentais, elas são constituídas, na sua grande maioria, quase 100% de escritores. Ou seja, a produção das mulheres não aparece. Porque as histórias literárias, elas partem de um pressuposto, de uma prerrogativa masculina como o criador. Há uma tradição do homem como criador já a partir, né, dos mitos gregos. O pai é o criador, a mãe é a mulher é a sua criatura. E nesse sentido, nessa tradição patriarcal, o homem é o criador, a mulher é procriadora. Então, a constituição do sujeito masculino está atrelado à constituição desse outro que se declina no feminino e que não é sujeito em seu próprio direito. Na realidade, é um objeto. Eu trabalhei muitos anos no resgate da autoria feminina. Foi um trabalho coletivo desenvolvido aqui no Brasil em torno dos anos 90. Nós éramos inicialmente 3, uma colega da Federal de Santa Catarina e uma colega da Fundação Casa Rui Barbosa. Nós montamos um projeto, conseguimos financiamento do CNPq para fazer essa arqueologia, ou seja, ir para as bibliotecas, às vezes para os porões das bibliotecas, procurar nas prateleiras textos que foram publicados, tiveram uma única edição e foram completamente esquecidos. Daí surgiu a Antologia de Escritoras Brasileiras do século XIX. Essa antologia teve 13 volumes, são 3.400 páginas. E no primeiro volume nós cobrimos 52 escritoras brasileiras, sendo que cada uma recebe um capítulo com dados biográficos, dados bibliográficos, a localização das obras, excertos das obras e ainda uma resenha crítica. Então, esse mapeamento durou mais ou menos 10 anos e dali saíram esses 3 volumes disponíveis e que estão agora nas bibliotecas. O resgate dessas obras nos oferece uma outra perspectiva, inclusive sobre o campo social brasileiro do século XIX. Uma perspectiva que é completamente diferente
dos textos escritos pelos grandes escritores brasileiros, por exemplo, José de Alencar e tantos outros do século XIX, Machado de Assis, por exemplo. Enquanto que, na visão das mulheres, e isso é muito interessante enfatizar, que as mulheres elas não circulavam muito pelo espaço público, havia uma cisão muito grande entre o espaço doméstico e o espaço público. Mas exatamente por estarem mais estreitamente conectadas com o espaço público, privado, elas sentiam mais de perto o que era a realidade de um país escravocrata, de um país que inclusive escravizava índios no século XIX, e, portanto, a visão que elas oferecem é uma visão sombria, por causa da violência doméstica, a violência contra as escravas, a violência contra as mulheres indígenas, e elas tratam de alguns temas proibidos, por exemplo, o incesto. Então, as mulheres trabalhavam com todos esses temas que diziam muito respeito à Constituição da família brasileira e à violência inerente a essa família nessas condições histórico-sociais. As questões de gênero, como o feminismo, por exemplo, são amplamente discutidas hoje em dia. Isso, de alguma forma, fez com que os escritores homens passassem a representar as mulheres de maneira diferente nas suas obras? Como eu trabalhei muito tempo com o resgate do século XIX e trabalho com a autoria feminina contemporânea, eu não tenho muito conhecimento dos escritores contemporâneos. Por exemplo, o Luiz Rufato, que eu conheço um pouco mais, eu sei que ele tem uma sensibilidade muito especial na construção das personagens femininas. Não posso dizer de outros autores. Então, eu acho que se pode dizer com certeza que foram as mulheres que contribuíram com as suas representações de personagens femininas para colocar muitas questões da cultura e do campo social com relação às mulheres. Em primeiro lugar, a questão da valorização, porque o que está em questão nas histórias literárias é o valor conferido a determinados textos, enquanto que os escritos das mulheres já no século XIX não eram considerados literatura. E essa situação ainda permanece na academia. Eu vivenciei uma experiência, inclusive num salão de iniciação científica, onde uma aluna trabalhou com uma escritora negra do século XIX e logo após a sua apresentação, uma professora, membro da banca, perguntou: mas isto é literatura? Então, as próprias mulheres na academia internalizam essa visão de que a história da literatura brasileira é a história canônica e é essa que vale. E tudo que não está na história da literatura não tem valor literário. Mas o que é o valor literário? A atribuição de valor literário é resultado de uma série de outros valores, valores culturais, valores sociais, ideologia, a ideologia dominante, né, numa determinada sociedade, que faz com que a voz do homem tenha mais importância que a voz da mulher. Então, a questão do reconhecimento que depende da atribuição de valor literário, valor estético, valor social, valor cultural, ainda é um problema hoje. E a questão crucial nos cursos de letras é que os alunos não são expostos a esta literatura escrita pelas mulheres. Então, eles não são expostos a escritoras brasileiras, nem mesmo Clarice Lispector, que, em termos de reconhecimento, digamos quase que canônico, é reconhecida em 30 países fora o Brasil.
E aqui no Brasil ela não é reconhecida em muitos cursos de letras. Os alunos nunca leram Clarice Lispector. E essa é uma escritora canônica já pertencente ao cânone ocidental, inclusive traduzido em 28 línguas e publicada em 30 países. Então, o que se percebe, que conclusão a gente tira, né, dessa conjuntura? É que o Brasil ainda é um país muito conservador, muito patriarcal, e os efeitos disso não estão só na literatura. Os efeitos disso estão na sociedade como um todo. E hoje nós estamos vendo o efeito desse conservadorismo patriarcal, que muitas vezes chega a ser, assumir formas bastante radicais. E a violência contra a mulher no Brasil hoje é quase incompreensível. No entanto, se nós olharmos para a história brasileira e a história da literatura, essa violência contra a mulher hoje não é tão incompreensível, porque existe toda uma trajetória né, onde essa violência sempre esteve lá. Mas, em função de teses sobre a brasilidade, do homem cordial, uma tese de um antropólogo famoso, a gente sempre varreu para baixo do tapete essas problemáticas, né? Da violência contra o negro, contra a mulher, a questão da homofobia. Então, hoje nós temos que encarar esses problemas, e isso envolve também uma reavaliação da nossa memória cultural, que é cultuada justamente nas histórias da literatura. E se nós pensarmos então nesse panorama histórico, a mulher da atualidade ela é bem diferente da mulher do século XIX, por exemplo. A literatura da atualidade, ela serve no sentido de libertar as mulheres? Bom, aí depende, porque eu não vejo a produção literária como um campo homogêneo. Ele é bastante heterogêneo e mesmo que haja um número muito grande de escritoras brasileiras, elas são muito diferentes entre si. E nós sabemos, pelo exemplo também da área do campo social, que a pior misoginia também vem das mulheres. Então, o que eu posso dizer é que existe sim um filão dentro da literatura brasileira de autoria de mulheres que iniciaram já na década de 70 a questionar os papéis, a definição de papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, porque esses papéis dicotômicos também trazem junto uma hierarquia e uma questão de poder. Então, uma das escritoras que tem vários romances publicados na década de 70 e que colocou o dedo nessa ferida foi a Lia Luft, tá? Com os seus romances da fase inicial. São romances muito contundentes, em que as personagens femininas se dilaceram muito, né, com essa divisão de papéis, e muitas vezes elas entram num processo de, digamos, de desarticulação da sua própria personalidade, por causa da dor, né, do trauma, certos traumas sofridos, traumas da violência doméstica. É um deles, e a violência doméstica não é necessariamente física, ela é simbólica. Em um dos seus artigos, a senhora trata da questão da dualidade entre natureza e cultura. A ideia de feminino muitas vezes pode estar descolada do conceito de mulher. Eu gostaria que a senhora definisse esses dois conceitos. A mulher sempre esteve atrelada à função biológica. Portanto, mais afeta aos desígnios da natureza. Ela incorpora, digamos, a natureza. E ela, portanto, não é dotada de racionalidade. E aí se criou todo o estereótipo de que o homem está para a razão, assim como a mulher está para a emoção.
Então, outro desdobramento desse dualismo inicial. Isto percorre séculos. Na Idade Média, havia uma certa ambivalência com relação ao campo da natureza como sendo a esfera feminina, porque durante a Idade Média o papel da mulher no campo social, por incrível que pareça, era bastante importante em relação depois ao advento da modernidade. Porque na Idade Média a mulher desempenhava um papel bastante importante no campo social da comunidade. Ela era quem fazia iniciação, é ela que ministrava os ritos, é ela que detinha conhecimento da medicina, é ela que assistia as outras mulheres nos partos. Então, ela tinha um papel, uma função social pública representativa dentro das vilas, né? Dos povoados. Essa função ela foi perdendo com o advento da modernidade. Ela foi perdendo esse espaço público e foi jogada para o ambiente doméstico, relegada ao campo da natureza e da biologia. A modernidade é o momento em que se instaura e se delimita os campos da filosofia, da ciência, né? Então, o produtor de conhecimento é o homem, porque é o ser dotado de racionalidade. E o desenvolvimento científico da medicina vai retirar o poder das parteiras. Então, as parteiras perdem totalmente a sua influência e o seu poder junto à comunidade. Com a modernidade vai se reinstaurar lá a dicotomia, a cisão entre natureza e cultura. E o papel do Rousseau com o livro Emile é importante, porque é ele que fala da mulher como um humano de menos. Ele fala da inferioridade da mulher. No entanto, ele também é um pouco ambivalente, porque ele diz que na esfera doméstica a mulher é responsável pela educação dos filhos. Mas como ser responsável pela educação dos filhos se ela não tinha acesso à educação? O acesso das mulheres à educação é recente na nossa história. Na história da humanidade, data de mais ou menos um século, ou um pouco mais de um século. As mulheres foram proibidas, né, de entrarem nas escolas. Aí tu poderias perguntar, mas de onde vem o conhecimento das mulheres da escrita? Claro que eram mulheres de uma determinada classe privilegiada, cujos pais tinham meios para pagar tutores. Então, todo o ensinamento dessas mulheres, todo o acesso à leitura através dos tutores. As mulheres de menos posses, né, em famílias de menos posses, não tinham... As mulheres eram iletradas, completamente iletradas. Bom, então, Rita, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada por ter comparecido. Bom, eu que agradeço essa oportunidade muito rica para compartilhar algo que fez e continua fazendo parte da minha vida acadêmica na minha casa, que é a questão da valorização da autoria feminina. Muito obrigada. Obrigada.